Toda a palavra de Deus foi inspirada por Deus aos seus servos. E hoje nós podemos meditar nessas palavras e absorver o espírito dessa palavra. Porque o que mais é importante é o espírito dela. Quando você se guia através do espírito da palavra de Deus, você está se guiando através da vontade de Deus. E aí tem tudo para dar certo. Vamos meditar hoje Levíticos do 19 até o 21. Vamos ver se a gente consegue chegar, mas acho que sim. Vamos pedir a direção? Meu Deus e Pai, mais uma vez eu peço a Ti que o Senhor nos conduza nessa meditação e que o espírito dessa palavra venha entrar em nós, assim como se fosse um livro de magia negra ou de bruxaria, e existe naquelas palavras daquele livro, o espírito daquele livro, e entra na vida do ser humano, assim seja a Tua palavra, que ela venha entrar, o espírito dela venha entrar em nós e nos fazer fortes, vencedores, em nome de Jesus. Amém. No versículo 1 diz, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. O comentário diz assim, santos sereis. Quando o Senhor resgatou os filhos de Israel do Egito, eles estavam desviados da fé, contaminados espiritualmente pela idolatria e outros pecados, mas ao se voltarem para o Altíssimo, alcançaram livramento. No entanto, havia uma condição para que eles mantivessem um relacionamento com o Senhor, a santidade. Sem ela, ninguém pode conhecer, se relacionar ou agradar a Deus. Só é possível alcançar a santidade se houver obediência absoluta aos mandamentos sagrados. Por essa razão, ela é vista apenas na vida dos salvos. Estes mostram isso na separação do pecado e na pureza com que vivem, isto é, no caráter reto, no zelo diário com a vida espiritual, na forma como tratam o próximo, na escolha das amizades e no temor com que conduzem a vida amorosa. Portanto, santidade não se limita ao comportamento perfeito apresentado na igreja, muito menos que isso envolve a conduta fora dela. E muitas vezes nós encontramos uma falsa santidade, né? Dentro da igreja, como o bispo falou. A pessoa se comporta bem, se veste bem, ela tem um diálogo, né? De acordo com o seu ambiente, mas quando ela está em outro ambiente, ela está rodeada de amigos que não são da fé ou que não são da igreja, então ela se molda aquelas pessoas. Já viu aquele cristão camaleão? Ele muda de acordo com a ocasião, né? Então assim tem muita gente dentro da igreja, ela é uma coisa, lá fora ela é outra. Mas não, a pessoa que busca santidade ao Senhor, ela busca ser santo, ela se separa, né? Ela sabe pensar, avaliar, porque o segredo está nisso. A santidade está em você pensar, né? Você avaliar. Você está numa roda de pessoas e naquela roda de pessoas, aquelas pessoas querem te influenciar a fazer o que é mal. Eu não vou andar com elas, né? Se aquilo que elas estão querendo que eu faça vai ferir minha fé, vai transgredir algo que eu creio, então é melhor não andar com elas. Eu já me afasto delas. Se há uma pessoa que ela me influencia a fazer o que é mal, eu vou me distanciar dela, não vou querer andar com ela. Então, assim você vai entendendo todas as coisas. Você vai avaliando, né, no dia a dia as coisas que você vai fazendo, para você não cair na armadilha que o diabo arma. Às vezes você se deixa levar por uma armadilha que parece ser boa, mas lá na frente te dá problema. E aí o 3. Cada um temerá a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Sabe qual a importância do sábado? É o descanso, né? O ser humano, às vezes ele quer muito, ele tem um objetivo, quer prosperar, ele quer ter dinheiro, ele quer comprar uma casa, um carro, então ele trabalha. E se ele não vigiar, ele trabalha 14 horas, 15 horas, dorme pouco e 7/7 dias por semana ele está trabalhando, quer dizer, ele não para um instante, ele não para descansar. E Deus, ele quer que o ser humano ele tenha um dia para ele poder refletir,
para ele poder meditar nas coisas de Deus, ele não ter nenhum compromisso, né? E cuidar também da família. Porque se você cuida do trabalho, mas não cuida da família, você vai terminar perdendo a família. No 4, não vos virareis para os ídolos, nem vos farei deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. E quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, da vossa própria vontade oferecereis. No dia em que sacrificardes e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar, ao terceiro dia será queimado no fogo. E se alguma coisa dele for comida, ao terceiro dia, coisa abominável é, não será aceita. E qualquer que o comer, levará a sua iniquidade, porquanto profanou a santidade do Senhor. Por isso, tal alma será extirpada do seu povo. Quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherá da sua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-á ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do diarista não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgará o teu próximo. Não andará como intrigante entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiará o teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E o comentário até aqui diz: amar ao próximo. O soberano Deus teve o cuidado de detalhar como gostaria que as pessoas convivessem. Assim, para que todos fossem tratados de forma justa, estabeleceu leis sociais e morais baseadas no amor e na generosidade. Por exemplo, o pobre e o estrangeiro deveriam se beneficiar da colheita do campo. Era proibido jurar falsamente pelo nome do Senhor. O salário de um trabalhador deveria ser pago corretamente. Não poderia haver tratamento diferenciado entre as pessoas. Isso é, a justiça deveria ser aplicada de igual modo a pobres e poderosos. As pessoas deveriam repreender aquele que errou e não intentar contra a sua vida ou espalhar falatórios contra ele. E ninguém poderia se vingar ou guardar mágoa de alguém se o mandamento de amar ao próximo, como a nós mesmos, fosse seguido pela maioria das pessoas. Muitos crimes, contendas, desentendimentos, ressentimentos seriam evitados. Ninguém pode dizer que ama a Deus se desprezar ou é injusto com o seu semelhante. Então, ser honesto, né? O básico, ser honesto, porque não adianta eu cobrar a fidelidade de Deus para mim se eu continuo devendo o meu próximo, não quero pagar, se eu faço coisas erradas, se eu dou uma de esperto para com os outros, né? Então, não adianta eu querer cobrar a fidelidade de Deus sendo infiel no que eu faço. Então, eu tenho que ser correto. A palavra que eu tenho para com Deus, eu tenho para com o meu próximo. Se você notar, a maioria dos problemas que nós temos é problemas de relacionamento, né, com o nosso semelhante. E às vezes a pessoa se torna tão dura, tão insensível, que ela se deixa de colocar no lugar do próximo. Quando você deixa de se colocar no lugar do outro, você nunca vai entender a dor dos outros, você nunca vai entender o porquê daquela reação, daquela atitude daquela pessoa. Quando você se põe no lugar da outra, até aquele que está te agredindo, você vai conseguir compreendê-lo, né?
Porque o segredo do Senhor Jesus, quando ele passou aqui na terra, foi ele olhar para os outros, se colocar no lugar dos outros. Então, você pode observar, Jesus, ele estava entre os doentes, entre as prostitutas, não que ele se prostituísse, mas ele ia, aonde ele ia, ele salvava essas pessoas, ele mudava a vida dessas pessoas, porque ele sabia a dor delas, assim como Jesus hoje, ele, através do Espírito Santo, ele sabe a sua dor, ele sabe o que você passa, o que você sente, o que você tem que fazer é se voltar para ele e fazer o que está escrito, determinado pela palavra de Deus, se limpar, deixar as coisas erradas, abandonar o que você tem que abandonar, para você poder andar na santidade do Senhor. Aí, a segunda parte diz assim, ó, a vingança e o rancor não poderia estar presente no coração do homem, mas o amor deveria ser o princípio para todos os relacionamentos. O Senhor Jesus citou esse mandamento logo após o primeiro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Está em Mateus 22, 37. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39. Quem ama a Deus, amará as pessoas à sua volta. Desse modo, não descumprirá os demais mandamentos relacionados ao seu semelhante. Isto é, não matará, não furtará, não dará falso testemunho contra ninguém e não cobiçará o cônjuge. Não cobiçará o cônjuge ou os bens e nada que pertença a ele. Então, eis o segredo para você manter uma vida de santidade, de fé. O 19. Guardarás os meus estatutos, não permitirá que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies. No teu campo não semearás sementes diversas e não vestirá roupa de diversos estofos misturados. E quando um homem se deitar com uma mulher que for serva desposada com outro homem e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados, não morrerão, pois ela não foi libertada. E por expiação da sua culpa, trará o Senhor à porta da tenda da congregação o carneiro da expiação. E com o carneiro da expiação da culpa, o sacerdote fará a propiciação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu. E este pecado que ele pecou será perdoado. E quando tiverdes entrado na terra, e plantardes toda a árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. E no 5º ano, comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com o sangue, não agourareis nem adivinhareis. Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marcas alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Marcas, então, são as tatuagens, né? Lá os outros povos pagãos, eles tatuavam no corpo o que eles queriam demonstrar. Hoje em dia é natural o ser humano fazer tatuagem no corpo, mas quando você faz isso, é como se você estivesse transgredindo o templo de Deus. Você não faria isso, por exemplo, na igreja, né? Tatuar a imagem de qualquer coisa nas paredes da igreja, porque você considera aquele lugar santo. Assim é o seu corpo também, né? Você não vai fazer isso porque o seu corpo é santo. No 29, não contaminarás a tua filha fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardareis os meus sábados e os meus santuários reverenciareis. Eu sou o Senhor. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, quando a pessoa busca, por exemplo, aquelas pessoas que deitam cartas, ou que lê a mão, ou que descobre o futuro, enfim, o horóscopo, né?
As pessoas são muito ligadas ao horóscopo e qualquer jornal, revista, internet dá o horóscopo do dia. Tudo isso é você buscar isso aí, os encantadores, os adivinhadores, quer dizer, você está se contaminando com essas coisas. O 32. Diante dos cabelos brancos te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. O comentário diz cabelos brancos. Os mais novos deveriam se colocar de pé diante das pessoas idosas. Isto é, era prioridade para Deus que elas fossem respeitadas e honradas. As Escrituras tratam a longevidade como uma grande dádiva. Por isso institui preceitos que ensinam como o ser humano deve viver, envelhecer e ser tratado nesta fase. A consideração divina para com esse momento da vida é tão grande que das pessoas envolvidas no nascimento do Senhor Jesus, 4 delas eram idosas: Zacarias, Isabel, Ana, Simeão. E você confere isso em Lucas 1, 39 a 45, no versículo 67 ao 75, e no capítulo 2, do 25 ao 38. Fala sobre essas pessoas que, mesmo idosas, eram super respeitadas e elas também viviam numa santidade ao Senhor. O 33. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não oprimireis. Como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiro foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. E o comentário diz: o estrangeiro. Assim como os israelitas foram amados pelo Senhor quando estiveram no Egito, eles deveriam amar os seus e ser bondosos com os estrangeiros que chegassem à sua terra. O Altíssimo não faz acepção de pessoas e deseja acolher e salvar todos aqueles que se aproximam dele. E finalizando, diz o 35, não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo, e justo in tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirarei da terra do Egito. Por isso, guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Então, quer dizer, ser justo é você andar na santidade, mas não apenas isso, mas você ser justo com o seu próximo. O que você quer que os outros façam por você, faça por eles também. No Levítico 20, versículo 1, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua descendência a Maloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. E eu porei a minha face contra esse homem e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua descendência a Maloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. O comentário diz: Maloque era um deus pagão, a quem os cananitas sacrificavam os filhos no fogo para adorá-lo. Se aqueles povos eram capazes de matar os próprios filhos, certamente eles tinham outras práticas abomináveis. Por isso o Altíssimo estabeleceu limites entre Israel e a cultura deles. Além disso, assegurou que aqueles que se envolvessem com tais abominações enfrentariam sua ira. Anos mais tarde, o povo desobedeceu o Senhor ao adorar a Maloque e sacrificar seus filhos a ele. Vamos conferir Ezequias 23, 37 ao 39? Ezequiel. Vamos conferir Ezequiel 23, do 37 ao 39? Porque adulteraram, e sangue se achou nas suas mãos, e com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumir. E ainda isto me fizeram, contaminar o meu santuário no mesmo dia, e profanar os meus sábados. Porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. Eles fizeram aquilo contrariando o que Deus já havia dito, né? Sabe qual é o problema? Existem 2 grupos de pessoas, né? Aquele grupo que escuta, eles são todos.
Todos escutam, todos estão escutando o que está sendo dito. E há o segundo grupo, que além de escutar, eles ouvem. E o que é ouvir? Ouvir é a pessoa que além dela ter ouvido, escutado, ela guarda aquelas palavras, ela analisa a si mesmo e ela pratica aquelas palavras. Então, todos escutam. Então, tem muita gente na igreja que escuta a palavra de Deus, gosta do que ouve, mas não pratica. E há os que ouvem. Os que ouvem é porque estão dando ouvidos ao que ouve. E eles praticam aquilo que estão ouvindo. Então essa é a diferença, né? Eles escutaram o que Deus falou, concordou muito bem, mas eles não praticaram o que Deus falou. E aí, para terminar, diz: como consequência dessa rebeldia, tiveram suas terras invadidas, perderam o templo e foram levados cativos para a Babilônia. Você pode ver isso em Jeremias 52. Então, não vale a pena. O preço da desobediência é terrível. Uma coisa é os povos pagãos, aquelas pessoas que já não consideram a Deus. Elas fazem o que é errado e a consciência delas nem as acusa, porque na cabeça delas estão fazendo certo. Outra coisa é a pessoa que buscou a Deus e ela começa a fazer o contrário do que Deus ensinou, né? Ela já sabe a verdade. Então, não tem desculpa para fazer o que é errado. No 4, e se o povo da terra de alguma maneira esconder os seus olhos daqueles homens, quando der da sua descendência a Maloque, para não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e extirparei do meio do seu povo, bem como a todos os que prostituem após ele, prostituindo-se com Maloque. Quando alguém se virar para os adivinhadores, encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e extirparei do meio do seu povo. Então, as pessoas que procuram no horóscopo, nos encantadores, nos bruxos, bruxas, cartomante, necromante, ler cartas, deitar búzios e etc, 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 Deus considera aquilo como uma prostituição. Quer dizer, você está se envolvendo com aquilo ali. Você está entregando-se para aquilo ali. Porque no ato sexual, uma entrega, né? O homem se entrega à mulher e a mulher se entrega ao homem. Então, quando você procura essas coisas, você está se entregando àquilo. É aquele ritual. E quem está realizando o ritual está se entregando para você. Então, há um casamento, né? Espiritualmente falando, há um casamento. Então, você absorve o que há de mal naquela pessoa. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. A santidade, reiteradas vezes, ordenada pelo Eterno, significa separado e consagrado a Ele. Na revelação dos mandamentos, o Altíssimo detalhou como seu povo poderia manter comunhão com Ele. Começaria aí a jornada mais fascinante de Israel, trilhar o caminho da santificação. Isto é, tornar-se uma nação santa a fim de servir ao Deus Santo. Para isso, seria instruída com uma palavra santa, ministrada por sacerdotes santos. Só assim conquistaria e preservaria sua terra santa. Portanto, apenas os que vivem em santidade desfrutam de plena comunhão com Deus e ainda conseguem influenciar outros a também serem santos. E aí, seguindo para o 8. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe. O seu sangue será sobre ele. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e adúltera. Aí você lembra que lá no Novo Testamento pegaram aquela mulher em flagrante adultério? Só pegaram ela, não pegaram o homem. Porque ali o objetivo não era cumprir a palavra de Deus. O objetivo era tentar Jesus. No 11. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão, e o seu sangue será sobre eles. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão, o seu sangue será sobre eles. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão.
o seu sangue será sobre eles. E quando o homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é, e ele e elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também um homem se deitar com o animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal para juntar-se com ele, aquela mulher matarás bem assim como o animal, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. E quando um homem tomar a sua filha, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a nudez dele, torpeza é. Portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez da sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. E quando um homem se deitar com uma mulher no tempo da sua enfermidade, e descobrir sua nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo. Também a nudez da irmã da tua mãe, ou da tua irmã de teu pai, não deitarás, não descobrirás, porquanto descobriu a sua parenta, sobre si levarão a sua iniquidade. Quando também um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez do seu tio, seu pecado sobre si levarão, sem filhos morrerão. Quando um homem tomar a mulher do seu irmão, imundícia é. A nudez do seu irmão descobriu, sem filhos ficarão. Guardai, pois todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que não vos vomite a terra, para a qual eu vos levo para habitar nela. Sabe o que eu entendo? Que o castigo, né? Vamos usar esse termo, castigo, não viria de Deus, viria da própria terra, quer dizer, as consequências dos atos viriam deles mesmos. Então, se eu cometi algo de errado, eu vou colher o fruto disso, mas não é Deus me punindo, é o que eu estou fazendo. E ele continua ali, ó, no 23, e não andeis nos costumes das nações que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, porquanto fui enfadado deles. Quer dizer, sabe quando você vai para um ambiente e aquelas pessoas fazem errado, fala assim, não, mas todo mundo aqui faz errado. Não tem por que você não fazer diferente, ou você tem que fazer igual a nós, né? Não é porque todo mundo faz errado que você vai fazer também. Seja diferente, faça o que é certo, para Deus poder honrar você, né? E ele diz lá, 24, e a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu darei a vós, para possuirdes terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Aí a pessoa diz, eu quero a terra que mana leite e mel. Mas eu não quero obedecer tudo isso, é muito rigoroso. Então não tem como herdar a terra que mana leite e mel se não obedecer a Deus, né? Aí ele diz assim, no 25, fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas, e as vossas almas não fareis abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartai de vós para tê-las por imundas. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. E o comentário do 26. Para serdes meus. Esse foi o motivo principal de o Senhor ter separado Israel dentre todas as nações e ter-lhe ensinado a sua lei. Da mesma forma, o motivo principal de uma pessoa ser selada com o Espírito Santo é fazer com que ela pertença ao Altíssimo. Não há nada mais precioso que ser propriedade e morada exclusiva dele. Aos seus filhos, o Senhor dispensa inúmeros benefícios que somente a sua presença é capaz de proporcionar. E assim hoje nós terminamos aqui e amanhã continuamos meditando nessas palavras. Eu espero ter te ajudado e eu espero que você esteja absorvendo o espírito dessa palavra, né? Porque tudo que Deus quer para você, para mim, para nós, é nos guardar da sujeira desse mundo. Porque o que a sujeira desse mundo provoca é a falta de paz,
é a insegurança, é a depressão, é a tristeza. Quantas pessoas que, por exemplo, até se utilizam das redes sociais sorrindo, viajando, em lugares paradisíacos, mas no fundo, aquelas pessoas estão extremamente vazias, depressivas, angustiadas, tristes e até insatisfeitas consigo mesmo. Então a gente não pode se enganar ou se deixar enganar por aquilo que nós vemos hoje. As pessoas terminam olhando as fotos, vídeos que nós vemos pela internet e ela inveja aquelas pessoas. Viva a sua vida, viva, contemple aquilo que você tem. O que você tem é o suficiente para você viver e viver feliz. Você crê nisso? Então siga em frente. Jesus, ele quer ser com você em tudo, tá certo? Que Deus abençoe. Mande esse vídeo para alguém, dê o seu gosto, faça seu comentário. Até o próximo.